Muito boa noite para você que se liga no Esportes. Estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte, aqui na sua TV Gaspar. Nessa noite fria de 22 de julho do ano de 2013, estamos chegando ao vivo para mais de 120 países do mundo, diretamente da cidade de Gaspar, sempre em nome dos mais valorizados anunciantes da TV online de Santa Catarina. Em nome da Lanches Beira Rio, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, DL Cor Convênios, Like Fitness Academia e Rob Magazine. Estamos dando um pontapé inicial para mais uma edição esportiva aqui na sua TV Gaspar. Na noite de hoje, a TV Gaspar estará falando, sobre o que aconteceu sobre a 29ª meia maratona do Bela Vista Country Club. A competição que aconteceu na manhã de ontem, sob muita chuva, que aconteceu aqui no município de Gaspar, e tivemos aí a participação dos quenianos e a vitória também dos quenianos ontem de manhã aqui na tradicional meia maratona do Bela Vista Country Club. Vamos falar também sobre Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, o Criciúma, que venceu a equipe do Grêmio no último sábado, nosso representante catarinense pelo placar de 2-1, e se coloca na posição intermediária da tabela, fugindo da zona de rebaixamento. Também vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o jogo da Chapecoense contra o América de Minas Gerais não aconteceu em função dos nevoeiros que existia na cidade, na região de Chapecó. A equipe do do América Mineiro não pôde pousar lá na região, inventaram um monte de argumentos e para muitos até um pouco de medo da equipe do Atlético, ou melhor, do América Mineiro, nesse jogo então que foi adiado. Mas o Figueirense entrou em campo contra o Palmeiras e acabou perdendo pelo placar de 3-2 do Orlando Scarpelli, e o Joinville, que não passou de um empate em 0-0 contra o lanterna da competição, a equipe do ABC. Também vamos estar aqui falando muito com os nossos convidados mais que especiais nessa noite de hoje. Estará aqui conosco conversando sobre a sua participação em várias competições, o Maurício Pamplona, o popular Buluca, que esteve aí participando recentemente da Maratona de Tijucas do Sul, no Paraná, e entre outras competições que ele vem participando, o Maurício Pamplona então vai estar comentando sobre a sua participação. Ele que esteve recentemente também nos Estados Unidos. O Buluca não é fraco, está participando de tudo quanto é maratona. Falar também com o Valmir Martins, que ele é atleta e participou também da meia maratona do Bela Vista Country Club no dia de ontem, e ele é um dos representantes aqui do município de Gaspar nos Jogos Abertos de Santa Catarina na categoria da modalidade de triatlo. Está conosco também essa noite o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes aqui do município de Gaspar, o professor Renato Zimmermann. Estará falando sobre, entre outros assuntos, também a participação do município de Gaspar nos Jogos Escolares, nos JASCs, nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, tudo que envolve a cidade de Gaspar. Estaremos aí atualizando então com o professor Renato e todos sobre os projetos que a Fundação Municipal de Esportes vem executando nesse ano de 2013. E para encerrar também vamos ter a participação do agora colunista do Jornal Cruzeiro do Vale, o Rony Miller, que amanhã estará fazendo a sua estreia nesse jornal bissemanário aqui da cidade de Gaspar, ou bissemanal aqui da cidade de Gaspar, e ele estará comentando sobre também a sua expectativa da sua estreia que acontece no dia de amanhã. Isso tudo e muito mais a partir de agora do TV Gaspar no Esporte. Pois é, para fazermos então a abertura do TV Gaspar no Esporte e aproveitar a participação dos convidados especiais, eu tenho aqui uma matéria sobre a 29ª meia maratona do Bela Vista Country Club. Tem pessoas influentes da maratona aqui do município de Gaspar, tem aqui o Buluca, que fez parte muitos anos da organização, e ontem então aconteceu a 29ª meia maratona do Bela Vista Country Club. E a equipe de reportagens da TV Gaspar esteve presente e a repórter Aline Franzói trouxe essa matéria para a gente. Só temos imagem então, imagens da meia maratona realizada no dia de ontem. Essa maratona aconteceu ontem aqui no município de Gaspar. Você que está acompanhando imagens nesse momento da meia maratona, participaram desse evento
650 atletas, aproximadamente 650 atletas dos mais variados lugares do Brasil e também do exterior. Tivemos a participação de quenianos também nessa maratona e que foi o grande vencedor, foi o queniano Stanley Koch, que venceu com 1 hora e 4 minutos a meia maratona do Bela Vista Country Club, que teve um percurso de 21 quilômetros. Começou bem cedinho, hein? Na manhã fria de ontem, às 8 horas, e a competição terminou próximo ao meio-dia. Lembrando que ontem de manhã a temperatura estava na casa dos 12 graus centígrados aqui no município de Blumenau. Como você pode ver nas imagens aí, os atletas fazendo já o retorno no ginásio João dos Santos, passando aí pela ponte chamada Ponte do Gasparinho, aí pelo centro da cidade, na Coronel Aristiliano Ramos. Pessoal aí já retornando, uns de mochila, enfim. Valia tudo aí, dos mais variados atletas, desde o profissional até os amadores participaram ontem. Temos imagens então aí da rua Nereu Ramos, os atletas já retornando, aí a equipe de apoio prestando todo o auxílio necessário para uma competição dessa envergadura. Muita chuva, podemos perceber nas imagens da TV Gaspar, realmente uma festa do atletismo gasparense. Essa que é uma das mais tradicionais meia maratonas organizadas não só na região do Vale do Itajaí, mas principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Aí já momentos então da chegada dos primeiros atletas no seu retorno no Parque do Bela Vista Country Club. Aí podemos já observar o Murilo Mundini, que também é gasparense, participando aí, se eu não me engano é o Rafael Dagnoni, né? Chegando também, a imagem de alguns gasparenses que tiveram a participação. Eu não recebi o release dos atletas aqui, dos primeiros colocados, mas o certo é que o queniano Stanley Koch então venceu a meia maratona de ontem e aí firmando mais um sucesso. Ano que vem, a edição 30ª, edição histórica. Para falar um pouco sobre a meia maratona também, o que acontece no mundo das maratonas, meias maratonas, está aqui comigo o Maurício Pamplona, que todo mundo já conhece. Buluca, boa noite, obrigado mais uma vez pela tua participação. Antes de mais nada, eu sei que você já fez a sua parte em relação à meia maratona do Bela Vista Country Club e esse ano você ficou só de espectador. É sempre um sucesso, né, Buluca, a meia maratona do Bela Vista Country Club. Boa noite. Boa noite, Ger. Boa noite a todos que nos acompanham, aos que estão presentes também nesse programa. A meia maratona do Bela Vista, na sua 29ª edição, comprova que ela vem sendo realizada de uma maneira sempre séria. É um evento tradicional, é um evento de credibilidade e que vem cada ano procurando aprimorar a sua organização. Então a gente tem um público fiel sempre participando, embora esse ano eu não tenha participado mais da organização, né? E também não participei da prova em virtude de uma outra competição no dia anterior, mas a gente sabe que, falando em meia maratona do Bela Vista, é sinônimo de sucesso. Sem dúvida nenhuma, e que você teve muitos anos à frente da organização, né, Buluca? E para você, certamente, você vê com bons olhos, né, o sucesso da meia maratona, mesmo não se fazendo presente, né, porque você que fez parte desse projeto durante muito tempo, né? Sim, é muito importante. Eu acho que durante 3 anos eu dei a minha colaboração, nós conseguimos fazer algumas alterações. Foi na época da nossa gestão que nós começamos a convidar os estrangeiros. No caso, nós tivemos quenianos, tivemos etíopes, tivemos, se não me engano, foi marroquino também, né? E que sempre abrilhantam um pouco e criam. A nossa ideia era criar um desafio maior, né, para os atletas daqui, um tipo de incentivo para colocar eles no mesmo nível. Tanto que em um ano, eu acho que foi no 2º ano, o queniano não ganhou. Ganhou um brasileiro, o Gilialdo Cobal. Esse ano ele ficou na 4ª colocação. Então nós estávamos certos quando nós convidamos eles para participar, dando um toque diferente, né, a meia maratona, trazendo certamente mais gente para participar e também para assistir a prova. Sem dúvida nenhuma. Professor Renato César Zimmermann, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, também se faz presente aqui essa noite. Professor, boa noite, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no TV Gaspar no Esporte. E é uma
uma competição que abrilhanta muito aqui o desporto gasparense, né, professor? Boa noite, R, todos que acompanham a TV Gaspar no Esporte, né? Buluca, que é o nosso corredor dessa vez. Queria perguntar uma coisa para o Buluca: o que é mais fácil, organizar a maratona ou correr, Buluca? Correr é muito mais fácil. É muito mais fácil, né? A gente vê o que envolve uma competição dessa, né? 650, aproximadamente 650 inscritos, né? Participantes, exato, né, Buluca? Trazendo esse pessoal de fora, o quanto é complicado, né? Realizar uma competição dessa. Mas é bonito em Gaspar, né? Foi a primeira vez que o percurso foi 100% do município de Gaspar, né, Buluca? Foi a primeira vez, uma vez nós já tentamos fazer, mas foi a época que estava em construção o viaduto ali, então haviam essas complicações com o trânsito, né? Na época nós optamos por um percurso intermediário, né? E dessa vez, então, ela foi 100% em terras de Gaspar. As complicações no trânsito sempre vai haver, né? Não tem como fazer uma maratona e não ter complicação, né? Mas há um entendimento do público. A gente não viu assim nenhum tipo de reclamação em relação a essas 2 horas, 3 horas do trânsito parado. É uma vez por ano, eu acho que vale a pena. O público prestigia. Ontem, obviamente, em função da chuva, não houve como prestigiar tanto, porque chovia muito realmente, mas nos outros anos, quando o tempo se fazia bom, a gente observava que o público participava intensamente também, né? Normalmente o fechamento da rua, a maior parte em 3 horas está totalmente liberada. É verdade. E Buluca, questão do tempo chuvoso, o quanto prejudica, o quanto cai o rendimento no atleta numa competição dessa, Buluca, com frio e chuva? Isso varia de atleta para atleta, porque para alguns prejudica, para alguns facilita. Outros têm a vantagem. Então, assim, se há de ser um tempo com calor muito grande, é preferível que seja com chuva. Correndo a gente aquece. Mas no verão não tem como esfriar, não sei, pegando um copinho de água gelada e derramando na cabeça. Porque para nós que ficamos assistindo com essa chuva e frio é bem pior, né? Agora, professor, também há toda uma movimentação, polícia militar, Detran. Eu observava sexta-feira, final da tarde, Detran espalhando as faixas, avisando também que o trânsito estaria sendo impedido. Quer dizer, é uma competição que, além de envolver quase 1000 atletas, é uma competição que envolve toda uma estrutura muito grande por trás disso também, né? Com certeza, porque eu perguntei para o Buluca, né, o que é mais difícil, né, organizar ou correr, porque envolve muita coisa uma maratona dessa. É verdade. E está de parabéns à organização do Bela Vista Country Club, que mais uma vez, com muito sucesso, organizou. Buluca, você que esteve aí participando aí de outras maratonas, você esteve recentemente nos Estados Unidos participando de uma competição, mas que esteve também nesse final de semana aqui no Brasil, mais precisamente em Tijucas do Sul, bem próximo a São José dos Pinhais, Curitiba, participando de uma competição onde você trouxe aí a sua medalha. Queria que você falasse dessa competição e como é que você aí tem participado de outros eventos, como é que tem sido, como é que está a tua experiência em relação a essas competições a nível não só nacional, mas principalmente internacional, Buluca. Bom, nós tivemos no último sábado em Tijucas do Sul para uma maratona. De todas as que eu participei, foi a maratona mais difícil que eu encontrei, tanto pelo percurso, pelas condições do clima nesse sábado, né? Vê que nós tivemos um desnível total na prova de 2.500 metros, né? Foram 43,5 km aproximadamente, onde nós subimos 4 vezes, né? Morro dos Perdidos e Morro do Araçatuba. Morro dos Perdidos com 1.440 metros de altitude e Morro de Araçatuba com 1.765 metros. Uma prova muito difícil, em virtude da chuva, que aconteceu na sexta-feira, na madrugada para o sábado. Durante a prova voltou a chover, trilhas muito fechadas, muito escorregadias, muito técnica. Perigoso não, mas a gente corre o risco, machuca bastante, se arranha bastante. Mas quando nós estávamos no pico dos morros, um vento acima de 60 km por hora, muito nevoeiro, chuvisco, frio, né? E assim, uma dificuldade que deixa a prova para nós muito mais bonita. Para quem gosta de prova de trilha, maratona desse tipo, quanto pior, melhor. Então, enquanto alguns reclamam da chuva, para nós é um ingrediente a mais, é algo que embeleza um pouco mais. 7 horas, 37 minutos e 18 segundos para completar essa prova. Nós tínhamos 8 horas para concluir, né? Felizmente eu consegui concluir no horário. Nós estávamos em 40 participantes, metade concluíram a prova
e nem todos dentro do horário. E a outra metade não conseguiu concluir. E junto a essa prova, tem uma prova com 13 quilômetros, com mais de 200 competidores, e mais uma prova com 4 quilômetros. Então, tive a felicidade de, mais uma vez, ser o primeiro colocado na categoria por faixa etária, e na classificação geral, com a 9ª colocação. Nós chegamos até na 6ª colocação, mas houve uma alteração de percurso num certo período da prova, em função do risco que estavam correndo os atletas. Então nós fizemos um percurso um pouco diferente, e depois, na composição do tempo, né, nós ficamos na 9ª colocação. Independente disso, acho que é uma grande colocação. O fato de 10, eu acho que foram 10 que terminaram a prova dentro desse tempo, né, é uma boa participação. Sem dúvida nenhuma. Fora isso, nós tivemos também, no mês passado, mais 2 provas em Ilhabela. É o The North Face Endurance, é uma prova do circuito Xterra. Ilhabela fica... Ilhabela, em São Paulo. São Paulo. Né? Uma ultramaratona com 80 quilômetros, né? Com 14 horas para terminar, também uma prova muito dura, mas com tempo bom. Largamos durante o dia e chegamos à noite. Eu concluí a minha prova às 10 horas da noite, com 12 horas e 30 minutos de prova. Né? Na classificação geral, eu fui o 19º colocado, né? E, novamente, na classificação por categorias, eu fui o primeiro colocado. Na semana seguinte, eu vim para a maratona a Montandu Costando Santinho, mais 42 quilômetros. Aí o cansaço pesou, né? Também conseguimos uma boa colocação na faixa de 19º, 20º colocado na classificação geral, e em segundo na minha categoria. Então essas participações fazem parte daquele projeto do 550 quilômetros, né? Que eu já havia feito a maratona do Atacama, né? Então hoje nós estamos com 3 maratonas, são 120, 200 quilômetros percorridos, né? Mas em breve, dia 17 do mês que vem, mais 42, no outro mês 80 e no outro 100. Né? E no 100 eu vou me encontrar com o Valmir, ele vai estar lá junto para me empurrar, para ver se eu não desisto disso. Né? O Renato corre mais do que os nossos carros. Nossa, compra um carro novo, tudo anda tanto no ano quanto voa. É impressionante, né? Que é isso, hein? Isso faz parte. É um motor 60, um pouco menos, 55. 55. É um desafio que nós fizemos, é um desafio totalmente particular, 10 vezes a idade que eu vou fazer esse ano, eu vou fazer 55. Né? Estou conseguindo, a única dificuldade que estou encontrando é encontrar provas acima de 42 quilômetros. Sem dúvida nenhuma. Presidente, como é que a Fundação Municipal de Esportes analisa e vê assim, essa quantidade de atletas, que tomaram um gosto por maratonas, meia maratonas de Gaspar? A gente pode observar nas imagens aí que a gente acabou de passar, muitos gasparenses, a gente observa aqui o Maurício, também o Valmir. Então, quer dizer, há um engajamento muito grande aí de atletas para esse tipo de competição, professor. Como é que vocês veem lá na Fundação, com que olhos aí que vocês conseguem ver esse interesse maior pelas pessoas pelo atletismo? E não é de hoje, né, Jair? Nós temos, assim, desde o tempo da GECOR, né, Bulaga, que tinha uma boa equipe de Gaspar, né, que competia. Hoje não existe mais associação, mas ainda existem as pessoas que... Ela não está bem estruturada, a documentação legal ainda não está completa, né? Mas existem os corredores, utilizam ainda o nome da GECOR, continuam representando, né? E cada vez mais, né? A gente estava comentando ali a equipe da Like Fitness também, ali eu acho que uns 15 atletas participaram da competição, mais ou menos isso, né? Então hoje nós temos muitos competidores em Gaspar. Agora tem uma questão, né, que o Buluga acabou de falar, né? A organização, né, dessas entidades, dessas associações se organizarem. Hoje nós temos o Valmir, que é nosso atleta aí, corre e representa o município de Gaspar nos Jogos Abertos, na modalidade triatlon, e gostaríamos de ter mais aí atletas aí representando o município de Gaspar, principalmente nessas modalidades aí individuais que é o atletismo.
que se um atleta, professor, tem interesse em defender Gaspar, assim como o Valmir hoje no triatlo vai defender Gaspar nos Jogos Abertos, de repente a pessoa é mal informada em relação a isso, aonde procurar, como fazer, aonde se informar para de repente poder participar, por que não, pelo município em alguns Jogos Abertos, Jogos Escolares de Santa Catarina, enfim, algo nesse sentido. Diretamente na Fundação Municipal de Esportes, que foi que fez o Valmir. Valmir, quando chegou em Gaspar, a primeira coisa que ele fez, né, foi procurar a Fundação Municipal de Esportes, conversamos, ele pediu apoio e que gostaria de competir pelo município de Gaspar. Nós prontamente atendemos o Valmir e hoje ele é atleta e está competindo aí, levando o município de Gaspar. Buluca, para encerrar a tua participação, quero, antes de mais nada, parabenizar você por esse sucesso e eu sei que tem muitas competições ainda que você vai disputar, eu sei que você tem um projeto pessoal e certamente você vai concretizar e um deles a gente conversava na Argentina, não sei se você vai se fazer presente, mas é da mesma organização do Mountain Dew que você participou no Chile esse ano, né? Sim, eu vou participar, isso já está, a prova vai ser em Ushuaia, na Argentina, a Terra do Fogo. A Sports Do, que organiza as provas do Mountain Dew, ela está fazendo um circuito 4 elementos de maratonas. Uma etapa no deserto do Atacama, que foi esse ano a 2ª edição. Uma etapa no Costão do Santinho, a 1ª edição esse ano. No ano que vem, acresce a etapa de Ushuaia, então seria o 3º elemento. E para 2015, em Machu Picchu. Então eu pretendo fazer as 4 provas, já que não dá para fazer as 4 num ano, eu vou fiz 2 esse ano e vou fazer o ano que vem, então o Ushuaia, e no outro ano eu vou para Machu Picchu, vamos buscar, se Deus quiser, os 4 troféus, a ideia é essa, né? Vamos arrumar uma prateleira aí e ganchinho para pendurar. E colocar a bandeira de Gaspar lá no alto do pódio, como vocês fizeram no Chile, né? Sim, sempre que a gente sai do país, a bandeira de Gaspar vai junto, né? A gente tem certeza que o Denis, o Rafael e tem mais gente empolgada para ir. A participação gasparense vai aumentar muito, né? Isso é um trabalho de divulgação que vocês fazem. O pessoal toma conhecimento, procura se informar, a gente presta bastante informações. Então, assim, a equipe gasparense de atletismo, seja nas diversas formas, ela vem crescendo muito. E uma outra coisa é, para nós que já somos jovens há mais tempo, né, também vem aumentando muito o número de companheiros que daqui a pouco vamos estar nas maratonas de terceira idade aí, mas vamos enfrentar. Maurício, obrigado pela tua participação, sucesso para você. Esperamos aí que você retorne aí com mais algumas medalhas, alguns troféus aí das suas participações. Eu agradeço a oportunidade e sempre que a gente vê um resultado, a gente vai procurar trazer informação e divulgar aqui para vocês. Maravilha, eu conversei então com o Maurício Pampolano, popular Buluca, que falou um pouco sobre as competições de maratona. Eu vou ao intervalo comercial, mantenho aqui ao meu lado o professor Renato Zimmermann, mas na sequência também vou estar conversando com o Valmir Martins, ele que esteve participando ontem da meia maratona do Bela Vista Country Club, depois do intervalo comercial. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão,
base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. De volta então com o segundo bloco de TV Gaspar no Esporte, atualizando tudo para você que acontece no mundo esportivo e falando principalmente do desporto gasparense. Você que se encontra em algum lugar desse mundo, de repente você está na Europa aí curtindo aí o verão europeu. Quero falar para você que aqui nós estamos num inverno tipicamente europeu. Nesse momento aqui em Gaspar estamos aí na faixa do 8 graus centígrados aqui em Gaspar. Temos informações que neva muito nesse momento em São Joaquim, Urubici, em toda aquela região lá do Planalto, na Serra Catarinense. E também no dia de hoje chegou até a dar uma pequena nevasca na cidade de Lages. É sinal que realmente está bastante frio aqui na nossa Santa e Bela Catarina. Professor Renato, é uma oportunidade. E fria, nesse momento fria. Quem mora em Santa Catarina tem os dois lados da moeda, professor. Ou é frio ou é quente também, né? Nós temos para tudo que é gosto. É verdade, né? Por isso que é tão Santa e Belas Catarina. Ao meu lado agora, ao lado do professor Renato também. O professor Renato já não é mais nem convidado, já virou comentarista hoje, na edição de hoje. Valmir Martins, que participou ontem da 29ª Meia Maratona do Bela Vista Country Club. Ele que também é atleta da Fundação Municipal de Esportes, estará representando o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina, esse ano aqui na cidade de Blumenau, onde estará representando o Gaspar na modalidade de triatlo. Valmir, obrigado pela tua participação mais uma vez. Muito bem-vindo aqui no TV Gaspar no Esporte. Boa noite, Jerry. Boa noite, equipe TV Gaspar, telespectadores, professor Renato. Agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgar o esporte em Gaspar e esse evento que aconteceu ontem, que foi excelente organização do Bela Vista. Pois é, como é que foi a participação, Valmir? Você que 21 quilômetros, é 21, né? Percurso para você, que é na verdade é como se a gente fosse caminhar daqui até lá no centro, é muito fácil. É, Jerry, não é bem assim, a gente tem um planejamento que não dá para você sair correndo qualquer distância e sem um planejamento adequado. Eu tenho um treinador, o Sérgio Diniz, e esse treino que eu fiz ontem foi parte da preparação para o evento K42, que é um dos eventos que eu vou participar representando o município de Gaspar, além do evento de ontem, todos eles carregando a bandeira de Gaspar. Então você precisa de um ciclo de treinamento e ontem foi parte desse treinamento. Então não é você se estourar, como a gente fala, numa prova só e esquecer que você está com aquele foco. Então o foco é o K42, a prova de 42 km que vai acontecer em Bombinhas, dia 17 de agosto. Então eu tenho agora esse tempo todo para recuperar a prova de ontem. Não fiz a prova como se fosse uma prova oficial, uma prova foco. Então você tem que ter calma e treinar nessa prova usando as táticas, as técnicas que você vem usando, como hidratação, alimentação, porque é a metade do percurso que eu vou enfrentar lá no K42. Então são eventos, assim como o próprio Boluca, o Maurício Pamplona explicou. Ele não participou da prova ontem porque ele já vinha de uma prova anterior. Então, não adianta eu, por ser jovem, achar que eu vou aguentar, vou correr num dia, vou correr no outro, e acaba lesionando e deixando aquela prova foco de lado. Você acaba deixando também o município sem essa representação. Então, a prova do Bela Vista serve mais como um treinamento básico para o K42, seria mais ou menos nesse sentido, né? Existe, como eu falei, o ciclo, e esse ciclo termina, se encerra com provas, se encerrou ontem. Então, a partir de agora, são treinamentos regenerativos, treinamentos que vão até o dia 16 de agosto, para que no dia 17 eu esteja pronto para trazer títulos para a cidade de Gaspar. Professor Renato, além do Valmir, que é garantido já nos Jogos Abertos aqui em Blumenau, nesse ano 2013, nós já temos algumas modalidades de Gaspar já definida para a participação nos Jogos Abertos, ou a gente sabe que algumas ainda dependem de passar pelo regional. Como é que está o andamento aí do município visando os Jogos Abertos de Santa Catarina? Nós temos o Valmir no triatlon, né? Temos também a dupla de vôlei, temos alguns atletas no judô, tentamos fazer uma parceria com o Tupi também no futebol, mas infelizmente não deu certo.
e tentamos também uma equipe de bote, aliás, viemos tentando há 4 anos, eu acho que até já desisti de montar uma equipe de bote para representar o município de Gaspar nos Jogos Abertos. Desistiu, professor? Eu, há 4 anos atrás, né, nós estávamos falando aqui, o Valmir falando aqui em planejamento, nós planejamos em patrocinar todas as competições de bote do município de Gaspar, em contrapartida todos os participantes então estariam empenhados em montar uma equipe para disputar os Jogos Abertos. Que era o que havia sido combinado, né? É o que havia sido combinado, né? Mas infelizmente não deu. A alegação é de que a bote disputada nos Jogos Abertos e a bote que nós disputamos aqui, ela é totalmente diferente. Isso quem conhece bem é o meu amigo Rony, que depois vai estar aqui, pode falar, né, Rony? Rony, um grande jogador de bote, né? Inclusive ele disse que já fez a inscrição, né, dele aí para os Jogos Entre Bairros, né? O Rony pode não contar a história da bocha, mas parece-me que mudou, já não é mais a cancha sintética, voltou a ser praticada a cancha de areia, que é tradicional aí, mas algumas... Mas a regra é bem diferente, né? O que muda é a regra, né? A regra, o que muda é a regra, né? Tu não pode... tu tem que cantar a jogada antes de jogar, né? É bem diferente. Professor, então hoje é mais fácil você montar atletas para modalidades individuais do que para modalidades coletivas. Então hoje, você esperar que Gaspar participe de uma modalidade coletiva nos Jogos Abertos Santa Catarina, ainda estaríamos um pouco distante dessa realidade. Seria mais ou menos isso? Com certeza, né? Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, o futebol do Tupi. Tupi, a gente conversou com eles para representar o município de Gaspar, até por ser perto, por ser em Blumenau a competição, né? A fase regional seria aqui em Joinville ou Pomerode, algum lugar aqui por perto, né? Só que eles não mantêm um plantel que possa sair por uma competição. Então o que acontece? No dia da competição todos trabalham, estudam, não podem viajar, então não tem. E assim é em todas as modalidades, né? Nós não teríamos... Hoje, nós já temos problema nos joguinhos abertos, que é até 17, 19 anos, né? Chega na competição, semana que vem o Tupi vai viajar, vai representar o município de Gaspar na cidade de Joinville, juntamente com o voleibol. É um problema para conseguir a dispensa desses atletas no seu local de trabalho. Então, para nós chegarmos nos jogos abertos, eu acho que vai demorar um pouco ainda. Não torcer que não, né? Mas realmente é complicado. Enquanto... a gente observa que os municípios que conseguem montar isso é porque tem plantéis semiprofissionais, trabalho de base, e que conseguem manter esses atletas, que daí sim conseguem representar. Ao contrário de Gaspar, que hoje não tem um clube, né? Tivemos aí o trabalho do Clube Atlético Tupi alguns anos atrás, que a gente até conseguiu, professor Renato. Me recordo na época que o Tupi representou o Madureira, o próprio Metropolitano, se conseguia fazer algo diferente, mas depois disso também não conseguimos mais, né? Mais difícil, né? Fica mais difícil. Só para apoiar, né, o voleibol aí que está começando, acredito que de repente daqui a pouco já tem uma equipe para participar, mas nós sempre vamos enfrentar esse problema, né? É o trabalho, é a faculdade. Ô Valmir, voltando para vocês, então, que são atletas que vão representar o município, são atletas individuais, né, em modalidades individuais, até aumenta um pouco a responsabilidade, porque vocês sabem que vocês são poucos, né, os representantes de Gaspar, e certamente vocês querem fazer bonito, então acredito que a responsabilidade ela acaba sendo até um pouco maior. Vocês assimilam isso com a responsabilidade maior ou trabalho de uma forma natural e fazia parte de vocês e é isso que importa? Como é que a cabeça fica, então, para defender o município nessa circunstância? Já é uma honra você participar de um Jogos Abertos Santa Catarina, que é um evento visivelmente gratificante para o Estado em organizá-lo, e eu acho que só de você participar e representar um município como Gaspar na cidade de Blumenau, já é uma vitória você estar participando. E até o triatlon, que é um esporte de altíssimo rendimento, com vários atletas de elite que vão participar. Já citei em outras entrevistas o Diogo Sklebin, o Alexander Loyola Gomes, o Thiago Turco. São atletas de alto rendimento que estão em destaque internacional.
Inclusive o Diogo Sclibin, atleta de Itajaí, ele é representante do Brasil no Pan-Americano, Olimpíadas. São atletas de nível internacional. Mas acho que a responsabilidade, acho que você, a partir do momento que você veste uma camisa, você veste as cores de uma cidade, você tem que vestir como uma segunda pele. Então, independente da modalidade, eu acho que o triatlon, para mim, como eu sou atleta de esporte amador, não me traz a responsabilidade da vitória contra esses atletas, mas sim de uma boa representação. Como eu falei, evitar lesões, evitar que o município perca essa pouca representatividade que já é escassa, e buscar, como eu falei nas outras oportunidades, que as crianças, que os jovens, que essas pessoas que estão iniciando na corrida, no atletismo, no triatlon, que busquem a fundação, que busquem essa iniciação esportiva que vai fazer muito bem para a sua saúde. E os Jogos Abertos é basicamente isso, é feito de amadores, mesclado com esses profissionais da elite, e é isso que abrilhanta mais o evento. Professor... Se me permite já fazer uma observação, até o Valmir pode dizer melhor do que eu. Quantos atletas vão participar do triatlon que não são de Santa Catarina? Que vêm só para participar. Eles nem conhecem o município que eles participam. Então tu vê bem assim, ó, tirando o futebol que consegue, de certa forma, dentro do estado de Santa Catarina, dar uma equilibrada, se você monta aqui, nós fizemos uma proposta com o pessoal do basquete, de nós montarmos uma equipe de basquete para disputar os Jogos Abertos, com esse pessoal que sempre jogou, às vezes disputa por outra cidade. Então uma equipe dessa entra nos Jogos Abertos, vai chegar em Blumenau com uma equipe que vem para ficar campeão, vai levar de 150 a 30, que foi o que aconteceu conosco. Eu fui atleta em Lages em 1981, primeiro time de basquete de Gaspar. Nós conseguimos passar pelo regional, fomos nos Jogos Abertos de Lages, a nossa estreia foi contra o time da casa. 132, eu acho que é 18, né? Então assim, ó, se tudo participa, e continuou o trabalho, tanto é que basquete de Gaspar foi um dos melhores do estado. Então, para o esporte Mas teve que alguém começar. Para o esporte de Gaspar chegar nos Jogos Abertos, precisa esse trabalho, e esse trabalho a Fundação está apoiando, ela quer apoiar. Quem estiver fazendo esse trabalho com voleibol, com judô, com o futebol de campo lá do Tupi, nós estamos dando esse apoio. Só que não pode ser só do poder público, tá? Porque se nós formos investir todos os recursos numa modalidade, né, nós vamos ter que deixar muitas outras de lado. Então, assim, nós temos que pensar nesse lado também. Quando você fala assim, mas não temos uma equipe de vôlei, ela levar 25 a 2, 25 não, sabe? E volta aqui o pessoal, que vergonha, né? Como sempre acontece, né? Então, como disse o Valmir, né? Nós temos atletas aí, ó, de nível internacional, isso em várias modalidades. Blumenau está trazendo atletas, Blumenau fazendo Jogos Abertos em casa, ele quer ser campeão, quer voltar a ser campeão, e está pagando caro para isso. Está trazendo atleta de nível internacional para competir, né? E depois o espectador não tem esse entendimento, né? Só vai dizer, que vergonha para Gaspar, né? Vai jogar qualquer modalidade lá, vai apanhar. O Valmir colocou um ponto que achei interessante no início da resposta dele, da pergunta anterior, que é vestir a camisa com honra, professor Renato. Essa coisa de vestir a camisa com honra, não só aqui em Gaspar, mas em mais variados aí municípios que participam ou que querem participar dos Jogos Abertos, perdeu essa coisa de vestir a camisa com honra. O senhor concorda com isso? Hoje em dia já não é mais o sonho. Eu tenho certeza que o teu sonho, quando você era adolescente, era disputar uns Jogos Abertos Santa Catarina, por qualquer que seja, mas está lá nos Jogos Abertos. Seria uma honra você representar Gaspar. Aqui, como certamente tem pessoas aqui ao meu lado que teria honra de representar Gaspar em qualquer... Se fosse jogo de botão, de clica, alguma coisa assim, teria honra. Mas parece que essa coisa, esse desejo saiu do coração das pessoas, dos esportistas, e se perdeu com o tempo, professor? O senhor concorda com isso também ou não? Não concordo não, e não perdeu. Existe assim, duas categorias. Por exemplo, o basquetebol, vamos falar do basquete, né? Sim. Que eu sempre trabalhei no basquete. São 12 equipes, 4, 5 de pontas, e os outros que vão para poder ter os Jogos Abertos. Participar. Então esses que vão, eles vestem a camisa do seu município, eles vão para o micro-regional, eles vão para o regional, tá? Porque não são atletas pagos.
Nós temos Joinville, nós temos Brusque, nós temos Blumenau, nós temos Concórdia. São todos atletas pagos, que se não se classificar vão ser dispensados e acaba a equipe. Então, para esses, talvez não tenha essa de vestir a camisa, porque hoje ele joga por uma equipe, amanhã se ele for contratado, ele vai para outro. Não é o caso de outras cidades, por exemplo, de Gaspar, que não vai para ser campeão dos Jogos Abertos ou brigar pelo título, eles vão, né, pela camisa mesmo, vestir a camisa, gosta de vestir a camisa, tem orgulho de vestir, de estar competindo numa competição dessa. Então existe esses dois lados, né? Aqueles que vão lá realmente, que tem os profissionais, por exemplo, nós temos aí o handebol de Blumenau, né? Campeão da Copa Brasil. Feminino. Quem vai se meter com um time desse? É verdade, é complicado, né? Sabe? Quanto que vai levar? Jogadores de seleção, nível de seleção brasileira. Só que assim, ó, não tem 2 equipes. Vai ter que muita equipe fraca. Certo. Né? Então essas equipes fracas é que fazem ter o espetáculo dos Jogos Abertos, porque senão, se nós formos pegar só as equipes que tem aí o estadual de basquete, acho que tem 4 equipes que disputam. Né? Então tem que ter os outros que vestem a camisa, que têm o orgulho, que vão lá pensando em conseguir alguma coisa. Sem dúvida. Valmir. Se me permite, até o senhor acabou de falar o que a professora Naida, presidente da Federação Catarinense de Triatlon, citou numa das palestras que ela teve em Blumenau, que o que seria do Diogo Sclebin, o que seria dos atletas profissionais da elite no triatlon, se num Jogos Abertos não tivessem os amadores para fazer que o evento acontecesse. Né? Para que existisse número de atletas, para que existisse a modalidade. Então, se nós não estivéssemos lá, Gaspar com as suas cores e demais cidades representando, o que seria desses atletas de elite participando sozinhos? 2, 3, não preencheria nenhum pódio. Sem dúvida. Inclusive, no que o Valmir está falando, houve modalidades que correram o risco de não ter a competição por falta de atletas. Sabe? Nós já tivemos casos no remo, sabe? Que atletas, equipes de Florianópolis, de Blumenau, começam a emprestar, a pedir para outros municípios, ó, nós damos o atleta, inscreve aí, nós levamos, pagando todas as despesas, porque senão não vai ter a competição de remo. E assim são tantas outras também que acontecem. Gaspar pode estar em parceria com o Blumenau para estar fazendo alguma modalidade durante os Jogos Abertos aqui, professor? Então, assim, ó, Gaspar tem condições, né? Eu, desde o ano passado, desde que foi acertado que seria em Blumenau, eu conversei com o Galdino, presidente da Fundação Municipal de Esportes de Blumenau, inclusive no dia 17, eu acho que foi agora, teve o lançamento dos Jogos Abertos na Assembleia Legislativa em Florianópolis, estive presente e novamente coloquei à disposição, né, o que eu ofereci para ele. Eu ofereci o Dom Rio, junto com Sila do Parapente. Nós temos hoje uma das melhores pistas de Dom Rio, Blumenau não tem, então eles estão entre Gaspar e Pomerode. Né? Nós oferecemos a raia do remo, que Blumenau também não tem uma raia boa para fazer. E nós temos nós aqui temos no Bela aqui Vista também. Né? Nós oferecemos também o judô. Nós fizemos o judô dos Jogos Escolares de Santa Catarina, que foi uma maravilha. Nós temos o ginásio João dos Santos, com 2 áreas oficiais, e mais o ginásio Gilberto Zabi, o anexo, para fazer o treinamento. Então nós oferecemos esses locais de competição, colocamos à disposição de Blumenau para realizar os Jogos Abertos. Eles têm uma resistência muito grande de tirar alguma modalidade de dentro de Blumenau, né? Inclusive fala-se em fazer o triatlon em Itajaí. Navegantes, né? Então eles estão lutando para não tirar, para que tudo aconteça em Blumenau, né? Mas nós colocamos à disposição, nós temos condições de sediar aí, né? De poder estar participando dessa maneira. Maravilha. Valmir, obrigado pela tua participação e a gente fica aqui na expectativa, viu? Principalmente nos Jogos Abertos, a TV Gaspar estará acompanhando certamente todos os teus passos lá e vamos ficar na torcida, né? Estaremos, eu e o Boluca, no retorno dos 100 quilômetros, provavelmente estaremos juntos aqui trazendo mais títulos para Gaspar. Maravilha, um abraço para o pessoal lá do Paraná, lá em Paranaguá? Vai ser em Paranaguá. Lá tua família? Isso. Estão assistindo aí, um abraço para o pessoal de Paranaguá. Sucesso para você aí, que traga, né, que represente bem o nosso município. É isso aí, obrigado, Jair. Maravilha, conversei com o Valmir Martins nesse bloco de TV Gaspar. Na sequência eu vou ao intervalo comercial, na sequência eu tenho a participação de Rony Miller, juntamente com o professor Renato, que também vai estar no último bloco, e algumas movimentações sobre
o Campeonato Brasileiro, séries A, B e D, o Metropolitano, que venceu ontem no Monumental do SESI. É daqui a pouquinho. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. Estamos chegando com o último bloco de TV Gaspar no Esporte. Falamos aqui ao vivo da rua São José, no centro da cidade de Gaspar. Muito frio nessa segunda-feira, ainda chove aqui em Gaspar. A previsão é que a partir de amanhã o tempo ele comece a dar uma trégua, a chuva começa a dar uma trégua no tempo, mas já existe uma preocupação até da Defesa Civil em relação aos volumes de águas que temos no rio Itajaiaçu. Mas ainda nada que preocupa, mas fica aí o monitoramento aí da Defesa Civil gasparense, não só de Gaspar, mas em toda a região do Vale do Itajaí, em relação aí às chuvas que caem. E temos aí também a movimentação das neves, né? O frio, a geada, que vem acontecendo praticamente em todo o estado de Santa Catarina e também parte do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Você que nos acompanha nesse momento aqui em Gaspar, fazem exatamente 8 graus nesse momento aqui no centro da cidade. Frio, né, professor? A neve em Santa Catarina e a família Neves aqui em Gaspar trabalhando, né? A família Neves para levar não é fraca, informação, né, aí do esporte para todo o gasparense, todo o Brasil e o mundo. Verdade. Esse, né? O gasparense que se encontra em qualquer parte do mundo aí pode acompanhar a TV Gaspar no Esporte e a família Neves. E observar tudo aí sob a direção da família Neves. Rony Miller, ele que já trabalhou na Rádio Sentinela do Vale, na Rádio 89 FM, Rádio Vila 9 FM, e agora a partir de amanhã numa nova missão, podemos dizer uma missão, né? Está à frente a coluna de esportes do Jornal Cruzeiro do Vale, que durante muitos anos o professor Renato Zimmermann assinou. Quantos anos, professor? Olha, eu acho que foram uns 6 anos no Cruzeiro, acho que foi uns 6 anos no Metas, mais uns 4 anos no Cruzeiro. Foi uns 10 anos aí de coluna esportiva, depois passei a bola pro GR e agora arrumamos alguém, né? Largamos na mão do Rony, né, professor? Arrumamos alguém para assumir essa daí, né? Mas aqui GR. foi 4 anos, e o meu foi aproximadamente 8 anos, já são quase 12 anos, e o Rony Miller, então, a partir de amanhã, assume aí a coluna Campo Neutro do Jornal Cruzeiro. Rony, boa noite, obrigado pela tua participação. É mais um desafio aí na tua carreira de esportista do município de Gaspar, certamente, Rony. Boa noite, Jerry. Boa noite ao professor Renato, ao telespectador. É uma missão, como você falou, né? Difícil de ser cumprida, até porque ela vinha sendo muito bem conduzida por ti, Jerry, e anteriormente pelo Renato. E para mim é tudo diferente. Como eu comentei com o Renato, até agradeço ele também pela indicação, junto ao Gilberto, a você também, Jerry, né? Que também teve esse dedo, ao Sandro Galarza, ao próprio Gilberto Schmidt, e a toda a equipe do Jornal Cruzeiro, que me acatou assim com muito carinho. Mas é uma missão na qual eu nunca fiz. Falar é uma coisa, escrever, transmitir para as pessoas aquilo que você está pensando, né, através da escrita, é uma arte aí que
Talvez eu não domine ela ainda por completo e preciso realmente da paciência até do leitor do Jornal Cruzeiro do Vale, que vinha acostumado já com as colocações do Gerry de Oliveira, até porque penso que uma coluna, aquilo que a gente está escrevendo ali, não é uma matéria, e sim o pensamento daquilo que tu está expressando naquele momento sobre determinadas situações, né? E a gente vai tentar dar um foco para o esporte de Gaspar. Digo já, e já aproveito a audiência da TV Gaspar, para que algumas pessoas falam, mas não fala de mountain bike, não fala de skate, não fala do judô, não fala do kart, não fala do vôlei, que entrem em contato, né, através do e-mail, para que possamos também estar dando uma oportunidade, para que nós possamos estar dando a notícia, levando a notícia e colaborando, de certa maneira, com a informação e a divulgação dos esportes. Naturalmente, a gente tem o hábito e a cultura de dar um foco maior ao futebol, né? Minha vida toda no esporte, o que eu mais fiz na minha vida foi jogar futebol, ainda com muita qualidade, viu, doutor? E também um pouquinho de bote. Um pouquinho de bote. Fora isso, né, o skate, caí na segunda vez, já larguei mão e assim por diante. Então a cultura nossa é dar um pouco de foco mais ao futebol, mas nada impede que a gente também ajude a divulgar através de informações, mas essas informações também têm que chegar. A gente é humanamente impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até porque os esportes, quando são disputados nos finais de semana. Então, como a gente é apenas um, não tem condições de estar fazendo toda a cobertura. Professor, o que é mais fácil? Estar à frente de uma entidade esportiva, ou é mais fácil você ser um jornalista, um crítico em relação ao esporte? O senhor que tem agora essa experiência de estar à frente à maior organização esportiva da cidade e que já esteve à frente dos principais jornais da cidade, o que é mais fácil, professor? Ou os dois são difíceis? Eu ia dizer isso, né? Os dois são difíceis, depende ao propósito que tu tens de fazer o que tu estás fazendo, né? Eu desde 81, quando eu estive na primeira equipe de basquete em Gaspar, quando nós criamos o basquete de Gaspar em 81, junto com o João Mansur, com o Raul Dávila, depois veio o Jean, depois vieram todos os outros, né? Eu sempre procurei fazer o esporte de uma maneira séria, profissional, responsável. Eu já fui atleta, eu já fui técnico, eu já fui dirigente, eu já fui árbitro da Confederação Brasileira de Basquete, eu já tive na iniciativa privada, no esporte, hoje eu estou na iniciativa pública, né, no poder público, dirigindo o esporte, já tive na imprensa, então eu acho assim que eu já tive em quase todos os setores do esporte, né? Infelizmente hoje nós passamos uma fase, assim, eu digo que não das melhores nos esportes. Quando nós assumimos a Fundação Municipal de Esportes, nós viemos com uma proposta de criar uma política pública de esportes. Qual seria? Primeiro, da estrutura, né, de equipamentos. Tanto é que nós reformamos todos os equipamentos, construímos equipamentos novos. Não vou falar aqui novamente, né, de tudo que a gente já fez, que é de conhecimento de vocês. E começamos num programa de incentivo ao esporte para que o que nós não pudéssemos fazer, nós pudéssemos estar repassando recursos para as entidades esportivas para que elas fizessem, para que o Tupi desenvolva um bom projeto de futebol, o vôlei faça um bom projeto de futebol. Só que, infelizmente, aí, por questões políticas, todo mundo sabe disso, hoje nós estamos impedidos aí de repassar recursos para entidades esportivas. Então, assim, é difícil fazer esporte, é difícil quem está lá no clube, é difícil conseguir patrocínio. Você vai hoje atrás de R$200 de patrocínio, você não consegue, você vai atrás de 2.000, também não consegue. É complicado, sabe, Jair? O próprio pessoal da imprensa, para fazer programa esportivo, precisa ter anunciantes. É difícil, hoje o esporte está numa situação difícil aqui e assim, nós temos que rever, nós temos que pensar aí o que cada um está fazendo a sua parte dentro do esporte de Gaspar, né? A Fundação Municipal de Esportes está de portas abertas, nós aceitamos críticas, sugestões, venham conversar, vamos trabalhar em prol do esporte gasparense. Ô Rony, como é que você analisa, o professor Renato falou da visão dele hoje em relação ao esporte, como é que é a tua visão hoje relacionada ao esporte, ao desporto gasparense em todas as conjunturas, em todas as modalidades? Como é que você tem visto aí o esporte de Gaspar no modo geral? Agora já na sua visão como comentarista, né?
Jerry, eu compactuo com o Renato em vários aspectos, né, principalmente na falta de incentivo e também de políticas públicas. Embora o Renato tentou implantar e está implantando, nada acontece do dia para a noite e demanda um tempo. Até aquilo que eu falei de questão de cultura, das empresas, dos próprios gestores dos clubes, né? A gente recentemente perdeu um instrumento muito grande de trabalho para fazer o futebol aqui no município de Gaspar, que foi a Liga Desportiva Gasparense, que simplesmente sumiu, desapareceu, sem deixar vestígios. Quer dizer, isso foi um pecado que fizeram com o futebol, né? Isso é complicado. E tem que ser remediado através de outras ações. Eu vejo hoje que, se querer fazer esporte, falando aqui do município de Gaspar, tem que se dar as mãos e reestruturar, começar tudo de novo, sabe? Assim, no que tange a organização. Essa questão política, infelizmente, atrapalha, mas tem que ser visto, deve de ter algum caminho, uma outra alternativa. O Renato já disse que temos que estar buscando. Está aí o Binho, tentando fazer o campeonato da Taça DL Cor Convênios, que já foi Lance Esportes, um dos maiores e melhores campeonatos de futebol suíço de toda a região, passando dificuldades. Por quê? Porque também está faltando incentivo, também está faltando financiamento. E não digo só do poder público, eu digo da iniciativa privada. Todo mundo quer o futebol, todo mundo quer esporte, todo mundo quer ser visto, mas não há aquele incentivo. E é quando a gente fala de incentivo, para poder estar organizando, você tem que ter investimento, tem que ter dinheiro, tem que ter verba. A pasta hoje, minha outra função é fazer assessoramento do vereador Ciro, no qual a gente tem lá acompanhando agora o PPA, também a LDO, e a gente vê que melhorou bastante, está indo bastante, está um recurso já considerável, mas ainda de longe, né, não são tantos investimentos, porque as demandas de outras áreas também precisam. E se você acabar, por exemplo, investindo muito no esporte, vai dizer, mas a nossa saúde não vai estar tão bem. Mas não sabe que, se praticando esporte, se previne um monte de outras doenças. Por exemplo, mas se investir no esporte, de repente não precisaria investir tanto na recuperação de drogas e assim por diante. Então, é toda a questão de uma cultura. Difícil de resolver, o problema não vai aparecer do dia para a noite, mas reconheço o bom trabalho que o Renato vem fazendo à frente da Fundação, e não é unânime em todas as questões, porque há divergências de alguns segmentos, mas enfim, é o que se pode fazer, é o que tem para hoje, como podemos falar. Pois é, professor. Nessa questão, né, Rony, eu só lamento quando se fala que o Binho está com a dificuldade de conseguir recursos de patrocínios para fazer uma competição. Só um minutinho, professor. Esse ponto que eu queria questionar. A organização agora, professor, aproveitar a tua presença aqui, porque a gente quase não consegue ter a presença do professor Renato, e discutir esse caso do Municipal de Futebol Suíço. A organização do futebol suíço reclama do não repasse do recurso público ano passado para a organização do Campeonato 2012. Queria que o senhor falasse sobre essa situação e, em função disso, parece-me que há um movimento para não se fazer o Municipal do ano 2013. Agora é o momento da gente aqui, juntamente com o professor, esclarecer isso para o nosso internauta. Eu gosto disso, né, de esclarecer e assumir as minhas responsabilidades, né? Então eu quero deixar bem claro, provo para quem quiser, como já teve gente na Fundação, eu já provei, nós tínhamos aprovado, vamos voltar um pouquinho, quando eu assumi, tinha a Taça Lance, que recebia do poder público R$4.000. No ano que eu assumi, passou para R$10.000. Começaram a receber R$10.000, porque a gente sabe que é uma competição que é caro, tem despesa, é arbitragem, é segurança, envolve muitas questões. Ano passado, foi aprovado o valor de R$10.000, a Associação Bom Jesus, que é sempre lá do Marcelo Povo, que sempre recebeu esse recurso, né? Só que a entidade não veio buscar os recursos. Para não acontecer essas coisas, eu notifiquei a entidade no mês de julho, né, notificando, dizendo que o dinheiro estava à disposição, né, que nós não tínhamos recebido ainda o requerimento da entidade solicitando os recursos, que o dinheiro estava à disposição, que eles providenciassem para receber o recurso. Coisa que não aconteceu, né? Então, assim, não é que não foi feito o repasse.
os recursos estavam aprovados, os recursos estavam na conta, estavam prontos para ser passados para a entidade, para a competição, só que a entidade não apresentou os documentos, não fez o requerimento e não veio buscar os recursos. Foi isso que aconteceu. E para 2013, então, professor, como não aconteceu isso em 2012, fica praticamente impossível desse repasse acontecer em 2013? Eu queria que o senhor explicasse essa situação. Nós tivemos uma ação, a qual o candidato, o prefeito, hoje prefeito, no dia 5 de outubro, ele foi cassado, né, por uma ação de repasse de recursos para entidades esportivas. Logo depois ele foi absolvido, né, por várias instâncias, né? O Rony pode me ajudar aqui, né, Rony, se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade ou me enganar em alguma coisa aqui, né? Então, assim, em última instância, então, agora o governo recorreu da decisão, porque ele foi absolvido, mas ele teve que pagar uma multa de R$25 mil, o prefeito, e 25 mil a vice. Então, assim, nós hoje somos proibidos por lei, por força de lei, né, de poder fazer repasse de qualquer recurso para entidades esportivas, né? Existe, em Brasília, né, foi recorrido para tirar a multa, né, para que eles fossem absolvidos da multa, mas ainda não existe a decisão. Então, assim, eles foram multados porque repassaram o recurso para entidades esportivas. Mas, doutor, e nós não podemos passar novamente. Professor, só para esclarecer, eu já perguntei isso para ti em off, eu gostaria que também respondesse isso agora ao vivo. Por exemplo, há informações de que não se poderia passar o recurso em anos eleitorais. Esse ano não é um ano eleitoral. A questão do processo, quem conhece o processo todos os processos eles estão disponíveis, né, no site da Justiça, não fala em ano político, fala de todos os anos que eles entendem, quem entrou com o processo entende que nós estávamos tirando benefício, repassando recursos para a entidade. E o que estava mais correto dentro da lei foi o repasse no ano eleitoral, porque a lei é bem clara, a lei eleitoral ela diz que você pode fazer o repasse no ano seguinte, no ano eleitoral, desde que ele esteja previsto no orçamento, e estava previsto no orçamento, tanto é que está lá, o dinheiro ainda previsto no orçamento, está na dotação. Não pode ser contemplado entidade que não foi contemplada em anos anteriores, no ano anterior, e o valor não pode ser maior do que ela foi contemplada no ano anterior. Isso diz a lei eleitoral sobre repasse ou qualquer benefício, né, do poder público para entidades. Então, assim, a ação não foi contra o ano eleitoral, foi da atividade de passar recursos, né, todos esses anos. Em 4 anos, nós repassamos R$475 mil para entidades esportivas, o que dava condições de ter o futebol suíço, de ter o futebol de areia, o Tupi desenvolver a atividade dele, o judô e todas as entidades, né? E assim, eu lamento, volto a falar, né, a questão política. Se for por questão política, se for repasse de recursos para entidade política, eu não passaria por muitas entidades que declaradamente são oposição, só que eu nunca vi o lado político, eu vi o trabalho que era desenvolvido pela entidade, pelas pessoas que estavam à frente, né? E todos os meus discursos de repasse de entidade, eu sempre disse a todos os dirigentes, sempre fui bem claro, não vamos fazer política partidária usando o esporte, vamos fazer uma política de esporte, vamos ser forte para que qualquer candidato, aquele que assumir, o prefeito que assumir, não deixe o esporte de lado, que tenha o compromisso com o esporte. Isso eu sempre falei e sempre disse também, na hora da eleição, na hora cada um vai pedir voto para o seu candidato. Nesses 4 anos, enquanto nós estamos fazendo esporte, vamos fazer esporte. É verdade. E ficam atentos a todos, né, que o pessoal que reclama, Rony Miller, fazer político fazendo esporte não é dando R$20, uma caixinha de cerveja para colocar o nome do candidato
nos times de futebol suíço, de campo, enfim. Não é isso fazer esporte. Pagando inscrição de campeonato, coisas que não somam nada, Rony. Você sabe muito bem disso. E o que a gente tem observado do pessoal aí, se vendendo por tão pouco aí, colocando o nome de político, e depois quer que no jornal, viu? Você vai passar por isso, Rony? Quer que no jornal saia o nome do time, o nome do candidato e tal. E é lamentável, e por isso que Gaspar hoje, né, a gente não tem muito o que reclamar, porque é a gente que plantou isso. Quero agradecer a tua participação, meu tempo está estourado. Sucesso para você lá no Jornal Cruzeiro do Vale e que você exponha realmente a sua ideia em relação ao desporto gasparense. Queira a quem doa, queira a quem não doa. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Quando querer aí bater um papo, adoro falar um pouquinho na latinha aqui, um pouquinho melhor, com a imagem ainda, mandar um abraço e um beijo para minha esposa, para meu filhão que está aqui nos assistindo. Botafoguense, né? Botafoguense, diga-se de passagem que não estou vendo ninguém na minha frente. Um abraço, Rony Miller, professor Renato, obrigado pela participação, professor. E venham mais vezes aqui, que assunto é que não falta, né? Polêmica também, né? Com certeza. Estamos aí para isso. E eu quero desejar sorte para o Rony, nessa humildade toda aí, dizendo que vai ter trabalho. Mas o homem, do jeito que fala, né, Gé? A experiência que tem, conhece do esporte. Então, assim, a coluna está em boas mãos, Rony, né? Conta conosco, né? Pelo menos, nem que seja só para ler a coluna, mas nós vamos acompanhar, né? E sorte. Nós passamos aqui, 10 anos juntos ali. No começo é assim, mas depois piora. Vai fundo. E eu quero agradecer a você pelo carinho da audiência, agradecer ao Rony Miller, ao professor Renato, aos nossos outros convidados, o Valmir Martins, também o Maurício Pamplona, que se fizeram presente nesse programa de hoje. Campeonato Brasileiro Série A, B e D fica para uma próxima oportunidade. O Vasco venceu o clássico contra a equipe do Fluminense e o Botafogo é líder da Série A do Campeonato Brasileiro. A você que nos acompanhou, nos deu carinho da audiência, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, façam uma ótima semana e eu prometo estar de volta na próxima segunda-feira com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte. Um abraço, até lá!